másculo. Macho alfa é um homem que aguenta tudo. Inclusive outro homem o pegando no colo. Autoconhecimento para homens. Jornada solar. Esse ano a gente vai lançar a primeira turma de certificação para facilitadores de grupos de homens. Pessoal, calma, vamos levar com seriedade aqui. Esse ano a gente vai lançar a nossa primeira turma para ajudar você que já facilita, que quer facilitar. Ah, velho, para! Aqui tá certo, tá gritando demais. É o seguinte, não tô falando mal do curso. Deve funcionar, pessoal. Eu não sei só qual que é o objetivo. Aquele que tem energia. Meu Deus! Basicamente foi isso, tá? Pessoal, o que aconteceu? Fala uma coisa pra mim, porque eu realmente quero saber por que deu tanto, né, repercussão esse negócio. Eu não entendi, eu achei que... O que você achou? Não, eu achei que tava, né, eu falei assim, ó, não vou julgar porque é um lance que não cabe a mim, né, mas eu gosto de comentar vídeo. Eu não sei qual que é o objetivo do curso, né, eu não entendi muito bem. Mas eu queria perguntar uma coisa, mesmo não tendo frequentado o curso, você entendeu que o objetivo do curso era um específico. Aí eu queria entender como você entendeu que o objetivo do curso é o que você acha que é o objetivo do curso. É a primeira pergunta que eu te faria. Tipo, como você entendeu o objetivo do curso? Como você entendeu isso? Esse objetivo que você tá julgando aí. O título da página de vocês, na verdade, o subtítulo entrega muito, né? Como é que você encontrou a Jornada Solar? Masculinidade consciente. Na verdade, foi o grupo de criação de conteúdo que mandou pra mim. Tava junto com o contexto do... Tá ligada, pô. Eles estão ligados. Do retiro australiano. Daí eu falei, poxa, olha só, né? Parecia muito parecido, assim. Só que um tava na água e eu tava na grama, né? É que, na verdade, cada grupo faz do seu jeito, irmão. Isso aqui que a gente tá falando sobre masculinidade é uma parada que é um movimento global, tá? O que eu posso adiantar é que não tem nada a ver, irmão, com questão de orientação sexual, esse tipo de coisa. Agora, a imagem que você viu lá é de lá. O que a gente faz aqui, a gente faz aqui. Qual que é o contexto que você entendeu do vídeo, David? Que é um local, né, onde os homens vão, né, pra se tornar talvez mais macho, creio que seja mais ou menos isso, mais alfa, seria isso? Foi o que eu entendi também. Não é isso, vocês estão nos confundindo com Red Pill, cara. A gente não é Red Pill, é outro lugar. Porque dentro da masculinidade, eu acho que existem dois vieses, assim, né, eu diria, tá? O primeiro viés é esse da masculinidade como sendo uma continuidade, diria eu, do patriarcado e do machismo. Que como eu visualizo isso, é minha percepção, tá? Não tem nenhuma, não existe nada definido, porque, né, no caso, foi muito interessante, só uma curiosidade pra quem tá assistindo aqui. Você reagiu a esse vídeo do Juliano enquanto a gente tá num retiro, a gente tá em Petrópolis, no meio da Serra, no Rio de Janeiro, de finalização de um documentário que se chama Vira Homem. E a gente viajou o mundo inteiro, viajou para mais de 10 países e perguntou para centenas de homens o que é virar homem. Com certeza ouviram quando vocês eram mais novos, crianças. Vira homem! Vocês ouviram isso? Ah, eu escuto todo dia, né? O pessoal me julga muito pela minha voz. E o que é virar homem pra vocês? Tem a questão de você ser um cara honesto, né, batalhador, trabalhador. Tem essa questão de ser adulto, né? Eu acho que é mais... Responsabilidade, eu acho que seria a palavra, né? Claro que o pessoal pensa, leva para um outro lado, né? Virar homem, né? A questão de se tornar homem, pegar mulher. Então tem tudo isso, né? Você sabia que os homens vivem 7 anos a menos que as mulheres no Brasil? E no mundo todo, 4 anos a menos ou mais. Ah, dá pra imaginar, que né? isso? Tem vários vídeos aí falando assim, explicando por que o homem vive menos. O homem é tudo doido, faz cada coisa e quer viver mais como, né? É porque a masculinidade diretamente está associada a você também colocar a sua vida mais em risco. Associada a você acelerar em moto. Cara, aqui em Petrópolis, um símbolo de masculinidade, pra vocês terem noção, é retirar o retrovisor da moto. É aquela coisa do homem é tão alfa, irmão, que ele não precisa nem olhar pra trás, brother. Então, assim, eu acho que a masculinidade, ela é uma coisa que precisa ser debatida nesse lugar. E, assim, muito obrigado, irmão, por esse espaço, tá? A gente fez um react muito bom do seu vídeo, irmão. Muito bom. React, a gente assistindo você foi genial, porque você toca mano, você toca em muitas coisas muito importantes, cara, assim, que a gente vai dar de frente, como você mesmo falou, assim. Você escreveu curso que retira a masculinidade, né? Eu prefiro continuar açucarado, né? E, enfim, só a esse recorte especificamente das coisas que você falou, eu acho muito interessante porque a masculinidade, ela é diretamente associada à sua orientação
relação sexual. Todo o contexto desse vídeo que foi pro YouTube é uma crítica direta ao fato de comercializar a masculinidade como se fosse comercializável. Não necessariamente eu tô colocando isso daí em xeque. Eu acho que existem pessoas que realmente precisam de algum tipo de norte. Eu não vou colocar num contexto geral, é específico. Talvez as pessoas realmente carecem tanto de atenção e de orientação de algumas coisas que às vezes, cara, só vendo pra tentar entender. E eu acho que isso ajuda algumas pessoas, né? Contanto que não seja essa masculinidade tóxica, nem nada do tipo. Mas assim, mais do que ser masculino, feminino, ser isso ou aquilo, ser humano, entendeu? Ser uma pessoa que realmente tenha ética, decência, respeito com o próximo, e é isso, entendeu? Mas mais uma vez, a impressão que eu tive quando eu vi o negócio era que era voltada para um nicho onde provar-se homem era necessário. E eu falo, cara, isso você não prova, você simplesmente vive, entendeu? Eu acho que, assim, nessa sua fala tem uma coisa que é muito importante, que é provar-se homem, né? Essa coisa do provar-se homem. Só um parêntese. Eu sou diretor de cinema, tô até dirigindo esse filme que a gente tá fazendo, que é O Vira Homem, que é uma discussão a respeito de masculinidade e muito pautado na minha criação, do que foi ser homem na minha família. É uma família muito, muito violenta, existe muita violência nas nossas relações. Então, assim, partiu um pouco daí, assim, sabe? E além de tudo, eu fui uma pessoa que antes de ser irmãozão do Juliano, como a gente tá fazendo esse documentário agora, eu li a Jornada Solar. E lendo a Jornada Solar, eu tive um insight da gente fazer um podcast pra falar sobre isso, discutir masculinidade, porque ele, pra mim, o Juliano, é a grande referência hoje em dia no sentido desse lugar, do que é a masculinidade. Depois fui fazer um retiro de masculinidade, então você tá conversando com uma pessoa que foi lá, posso te falar, tendo vivido que ali é um campo de absoluta confiança. É um campo, irmão, que você tá lidando com a vulnerabilidade de homens. Porque a gente tem muitas dores em comum. E não existem campos seguros na estrutura patriarcal masculina, não existem campos seguros em que você possa demonstrar sua vulnerabilidade. Não sei se vocês passaram por isso, aí vocês podem falar a experiência de vocês, mas quantos ambientes que eu já frequentei em que os homens era só falar de futebol, de partida, de luta, de não sei o que, e não aprofundava nas vulnerabilidades. É quase que um ambiente intocável ali para muitos homens. Então esse campo de um retiro como esse, que o Juliano conduz, é um campo de segurança. Você sai de lá voltando a acreditar no homem. Muitos têm esse relato dizendo, eu cheguei sem confiança no homem e tô saindo daqui com irmãos. Isso é uma coisa que se ouve muito lá. Não tem nada a ver com sexualidade, irmão. Nada. Eu posso falar uma coisa? Me parece muito, mas muito, quando você amplifica a palavra masculinidade, o másculo, o homem, me parece muito com Red Pill, velho. E não me entenda mal, não me entenda mal. Eu acho que, assim, sou um tipo de provação, uma coisa que, sei lá, parece, sabe? Eu vou tentar resumir o que eu quero falar pra vocês. Eu não vejo a necessidade de juntar um monte de homem e discutir sobre masculinidade, cara. Se aprofundar sobre isso. Eu acho que um bagulho é relacionamento humano. Eu acho que, sei lá, você não precisa nichar isso, entendeu? David, o que você acha disso? Você vê alguma necessidade de juntar homens pra abrir campos vulneráveis, você como homem? Eu acho que não precisa, né? Essa questão de juntar assim. Aquilo lá foi gravado aqui no Brasil ou lá na Austrália, esse vídeo, só pra eu entender um pouco? Aquele vídeo que passou no Rios ali, ele é um recorte de um retiro que foi feito em Florianópolis. Só pra dar um viés assim um pouco mais amplo do porquê que a gente faz o nosso trabalho, né, irmão? Vou te dizer, trabalhar com esse campo que tem tanta resistência é muito difícil. De conversar com pessoas, a gente não tem essa conversa, então talvez por isso que seja tão parecido o Red Pill, porque são as únicas pessoas que estão falando sobre o que é ser homem. Mas é isso que eu tô te falando, você entendeu como é semelhante, cara? Você entendeu? Sim, por mais que não algumas tenha coisas- nada a ver a essência do negócio que você tá trazendo, a abordagem é a mesma. Você tá falando A pra abordagem- homens, cara. É isso. Mas por que eu tô falando pra homens? Eu vou te dizer algumas estatísticas, olha só. Hoje no mundo, 94% das pessoas que estão presas são homens. 91% das vítimas de homicídio no mundo são homens. 80% dos suicídios no mundo são de homens. Conseguindo entender que tem uma diferença entre ser homem e ser mulher culturalmente. Tem a diferença biológica do sexo masculino e feminino e tem uma diferença cultural que mexe na psicologia das pessoas. Então a gente vive menos que as mulheres, a gente é obrigado a cumprir um monte de protocolos sociais
sociais que a gente não gostaria, desde, sei lá, servir o exército, eu servi. Mas hoje no mundo, em mais de 60 países é obrigatório servir o exército para quem é homem e para mulheres é 4-5, que é obrigatório. Então nos forçam a ser de um jeito e a gente mas tá é um justamente dizendo que não é para ser necessariamente de um jeito, que você pode ser o que você quiser. Assim, cara, eu realmente não vou entrar em estatística porque eu não sei número nenhum. Então vocês vão falar que eu tô tirando o c... de fato. Porque assim, o que eu vou falar é o seguinte, cara. Meu entendimento sobre isso é que existem desafios no universo masculino, assim como no universo feminino, entendeu? Claro. Então, discutir isso individualmente eu acho que é importante em relação a algumas coisas, mas quando você amplifica isso e tenta falar para um público de modo geral, cara, mais uma vez, a mesma estatística que você tá usando, o cara lá bitolado Red Pill que fala sobre a mulher tirar proveito, a mulher ter privilégio na sociedade, usa a mesma estatística. Então, assim, mais uma vez, cara, é muito difícil interpretar e entrar nessa conversa de peito aberto e falando assim, cara, eu entendo a tua realidade. Porque no final das contas, mais uma vez, cara, o que vocês estão fazendo, aparentemente, é louvável, de certa forma, né? Você está falando para um público que precisa realmente... Mas a abordagem, até cair a ficha e explicar que focinho de porco na tomada, vocês já levaram o rage pra cacete. Já levaram o deboche e o c4. Então, assim, eu realmente não vejo isso como algo, à primeira vista, benéfico. Só depois que eu conversei com vocês, eu vi alguma coisa em relação a isso. Mas, mais uma vez, ser humano, né? Relacionamento humano, social, respeito, abrangente pros dois sexos. E eu acho que isso seria uma coisa muito mais plausível de discussão do que simplesmente eu nichar para um público masculino falando de uma abordagem quase que idêntica ao cara que tá fazendo um podcast Red Pill, por exemplo. Tipo, o público que vocês estão atingindo, eu acho que não é o público que vocês realmente queriam atingir, sabe? O cara que é meio que esse Red Pill, que ele tem esse pensamento tudo, ele vai ver o vídeo, vai zoar e vai sair, entendeu? Tipo, ele não vai querer entender mais a fundo, né? Tipo, que a real intenção do que vocês querem passar, sabe? Mas situações como essa que a gente está vivendo agora acontecem justamente para que, se aproveitando de uma visão A, cheguemos a uma visão B. E esse cheguemos somos todos nós. Você tá trazendo uma visão pra gente diferente. Do tipo, cuidado com a forma que comunica. Entendeu? Porque é muito parecido a abordagem. Tudo que me parece e o que me soou a primeiro momento foi isso. Oi, vou te fazer uma pergunta então. Como que você comunicaria essa ideia, que agora que você sabe que é a nossa ideia, para as pessoas que estão dispostas a evoluir, a serem pessoas melhores, que a galera que tá aqui na live, como que você comunicaria essa ideia? Cara, as pessoas, sei lá, tá tão na correria que eu não sei, cara. Mas assim, falando eu, o Cabone, Vitor, né? Eu definitivamente não falaria para um público, pro gênero masculino apenas. Eu falaria como um todo e, sei lá, talvez abordaria casais. Eu conheci a jornada através de uma ex-namorada. Existe um dado de que 50% das vendas da jornada solar são para mulheres que presenteiam outros homens com a jornada. Ou presenteiam parceiro, presenteiam muitos ex-parceiros. Irmão, Pai, filho, enfim. Imagina, irmão, que tem pessoas, mulheres que leem esse livro aqui pro seu filho de 7 anos. Pro filho entender que ele pode ser quem ele quiser. Irmão, posso te ler um parágrafo aqui do livro da Jornada Solar? Por favor, vamos lá. Ó, vou ler pra vocês. Você sabe qual é a diferença fundamental entre um homem e um menino? Enquanto o menino só recebe comida, afeto, proteção, o homem abraça sua responsabilidade de gerador da vida e busca oferecer seus dons e talentos para o desenvolvimento de sua comunidade. No entanto, por falta de rituais de passagem que marquem a transição de menino para homem, vivemos a síndrome coletiva do Peter Pan. Homens com corpos físicos de adultos, porém com desenvolvimento emocional de meninos. Então chegou a hora, irmão, da gente ter homens com um corpo físico e emocional. Se você não encontrar um espaço onde você pode mostrar suas fraquezas, você vai explodir. E eu conheço um monte de cara que é assim, irmão, que não sabe lidar com as suas emoções e vive constantemente um fenômeno chamado sequestro emocional, que é quando você faz uma coisa da qual logo depois você se arrepende. Você grita com alguém, você bate a porta. Cara, a atitude em relação ao assunto, nobre, legal, mas eu acho que a abordagem afeta muito mais quem tá interessado em como eu ser mais homem, como eu ser uma pessoa, um alfa, do que um ser humano respeitoso, é isso. Existem muitos retiros de masculinidade ligados a te ensinar a ser o macho alfa, né? Isso existe. Isso existe. Tem que tomar cuidado. A minha pergunta é, ser um macho alfa, pra vocês, é uma coisa boa ou uma coisa ruim?
Cara, eu acho que é uma coisa ruim porque virou sinônimo de estereótipo, cara. Então é uma coisa ruim. O macho alfa é o cara que domina, é o cara que simplesmente tá olhando de cima pra baixo e pode fazer o que bem entender e as pessoas vão obedecer e seguir ele sem... Tipo, em um relacionamento é o cara que manda na mulher e ela tem que ser submissa a ele. Então, não é positivo, né? É uma coisa ruim, sim. Mas vocês também entendem que existem muitas pessoas que veem isso como positivo? Entendo, e tá aí que tá o problema, cara. Porque o cara do Red Pill, ele vai falar isso daí. Pô, macho alfa é do caralho. Olha, eu sou um alfa, entendeu? É isso. Homens poderem demonstrar afeto é tão estranho pra nós homens que quando homens estão demonstrando afeto em qualquer ambiente que seja, isso toma um cunho sexual. Por mais que naquele momento aquele homem que tá sendo apoiado por tantas mãos de outros homens esteja ali se curando de coisas que a gente não faz nem ideia o que tá acontecendo naquele momento. Chorando aos prantos, essa coisa do homem não chora. Cara, mas vamos lá. Muito aparenta que eu simplesmente debochei do cara chorando. Mas eu não debochei simplesmente do cara chorando. Eu debochei do contexto onde o cara tá procurando um refúgio de masculinidade no qual o clichê e o estereótipo diz que homem não chora. Por isso eu fiz isso. Mas, pô... Na live, na semana passada, eu chorei, cara. De soluçar, de ficar com a cara inchada aqui. Pelo amor de Deus, cara, não me entenda mal, papo sério. Eu acho que é muito nobre em relação ao respeito do ser humano. Eu acho que desconstruir o machismo é muito legal. Mas o fato é que desconstruir o machismo soando como machista é ruim. Qual foi o elemento que soou machista pra você no que você viu O de homens? estereótipo em si, chorando? cara. O estereótipo em si. Soou como, entendeu? Quando você fala assim, você quer falar para um público específico e que você vai falar assim, cara, masculinidade é isso. É a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa de você pegar um Red Pill e falar, não, o homem... Cara, as estatísticas que vocês estão usando é a mesma que eu já vi a galera usar. A mesma coisa, cara. Só que vocês estão abordando o tema diferente. Eu acho que a abordagem aí é isso, entendeu? Mas, cara, de verdade, pô, é o teu trampo. Eu não vou ficar criticando uma coisa, sendo que eu não consumi, eu não li. O que eu posso falar e me limitar... Vai ganhar de presente. Vai ganhar de presente, cara. Vou mandar pra tua casa. Cara, pode mandar, papo sério. Definitivamente, eu não vou mentir pra vocês. Eu não vou ler, mas não pelo contexto. É porque eu sou vagabundo. Mas vamos lá. O que eu tô falando pra vocês é isso. A primeira impressão e o que eu posso me limitar é exatamente isso, cara. É julgar pela capa. Falar da primeira impressão. Isso é errado? É errado da minha parte. Mas hoje, no mundo onde você tem Tinder, TikTok, os Reels do Instagram, os Shorts do YouTube, onde a informação tem que ser passada em 1 minuto, não é pedir muito pra pessoa ser assertiva no que ela quer passar. Qualquer coisa diferente disso vai ser mal interpretado. E às vezes a pessoa não vai atingir o objetivo e o público que ela quer. Depois que eu fui vendo os stories, eu falei, pô, isso daqui tem muito mais a ver com uma pessoa ser organizada, respeitosa e saber como lidar com as adversidades da vida, do dia a dia e saber ser organizado, do que simplesmente colocar como masculinidade, macho alfa e tudo mais. É isso. Uma coisa antes de logística mesmo. Se a gente sair da live, pode ser que a luz tenha acabado aqui porque tá chovendo muito. Tá? Vou te mandar um livro de presente. Não precisa ler, cara. Tem muita gente que só de olhar aqui, você julga pela capa, né, cara? Olha essa capa que linda, irmão. Ela brilha, cara. Você vai mostrar pra sua filhinha, ela vai ficar deslumbrada, cara. Então, isso, cara, que você falou da gente... David? Eu tô aqui. Ixi. Ixi, tá me ouvindo? Tô ouvindo? Você tá me ouvindo? Eu tô. Eu acho que então deles caiu por causa da chuva. Eu acho que caiu a luz, né? Ô, David, o que você achou disso daí? Não, eles estão... Pode ser que a abordagem é boa mesmo, né? Mas eles estão atingindo o público de forma errada, né? Porque, como você falou, em um vídeo tem que ser claro, né? Eu fiquei meio assim. Eu sinto mal de falar do trampo dos outros, sabe? Depois eu fui ver. Eu falei, cacete, será que eu tô fazendo certo? Você achou que eu fui babaca, ô, David, com o React? Você só reage, é meme, né? E, é normal. Você teve a reação que talvez, a maioria teve, né? Até eu que vim em 1 minuto. Porque é o que você aparece, né? Você vai juntar com um monte de cara, um lugar deserto, assim, que não tem muito fluxo de pessoas e tal. É só vai os homens lá na floresta. Aí um se segurando um ao outro, sabe? Deixa eu perguntar uma coisa pro seu, David. Em relação a ser um macho alfa, você acha que tá mais parecido o macho bruto ou realmente uma pessoa que, sei lá, tem consciência da tua masculinidade, tem respeito e tal? É um macho mais bruto, né? É essa coisa aí. Por isso que eu tô falando, quando a pessoa usa a palavra alfa, já remete a Red Pilado já. Mulher, traga meu jantar. Um negócio meio assim, né? Enquanto
O cara fica assistindo futebol no sofá. Exatamente. E como que tá os fute, ô, David? Era pra ser hoje, mas também é feriado aqui em Sampa, né? E tá chovendo, tá frio aqui. Então hoje eu não ia de qualquer forma, mesmo se tivesse. Mas tá tendo terça e sexta sempre. Eu gosto muito de jogar um fute. Cara, você bebe cerveja antes ou depois do fute? Não atrapalha a performance, não? Não, a breja é depois só. Trincando, que aí já você tá naquele calor lá, né? E Ah, já. agora tá frio, vai dar uma pneumonia, não sei se você vai ver só, vai ficar sem fute. Eu peguei pneumonia, David. Esses dias eu tava com muita febre, né? Eu acho que foi até dengue e tal. Cara, que cuida da hidratação, viu? Pelos Bebam sintomas da dengue aí. É aí, ó. O que tá escrito aí na tua garrafa? Alguém traduz aí, excuse, não sei falar inglês, gente. Don't Olha, burn. tá falando assim, desculpas não queimam calorias. Qual namoro, David? Você atracou com alguma mulher agora? Ou tá solteiro? Fala pro pessoal do chat. Só fico, tipo, de vez em quando, né? Na verdade, eu cumpro a minha meta semanal e só. Mas relacionamento sério, não. Tá difícil. Como assim, meta semanal? Eu fico com pelo menos 2 meninas por semana, sabe? 2 minas por semana. Claro, tem semana que não dá pra cumprir, sim. Tá a correria do serviço. E agora eu faço live. Então, acaba que é pauleira, né? Mas eu tento, né? Eu falo uma coisa pra você. Eu não queria te ofender, mas você é um... Viu, David? Todo mundo fala isso. Mas, de boa. Eu tenho que aproveitar também que eu tô jovem, que eu tô bonitão, né? E aproveitar, né? Usar dos meus atributos aí. Você tá parecendo um macho alfa. Ah, eu sou um macho raiz, gente. Uma coisa que eu ia comentar com você até me desculpa, eu chamei você, mas falar tanto, daí eu falei mais ainda, você não falou tanto, né? Ah, não, sem problema. Mas eu queria depois perguntar como funciona, né? Como é que é, a pessoa entra lá. Você iria no final de semana só pra ver? Tipo, se fosse pra alguma reportagem, ficaria mais de boa ali pra depois, né, explicar o que eu vi ali, entendeu? A minha curiosidade é essa, de entender como funciona, né? Porque era na melhor, às vezes, terapia, né? Eu já assisti filme que tem, tipo, Alcoólicos Anônimos, né? Que aí é tipo uma reunião onde fica um pessoal no círculo, né? Aí, tipo, vai lá, a vez do cara, ele conta como foi o dia dele, como foi, detalhe, aí depois a terapeuta vai lá e fala alguma coisa, sabe? Cada um conta a sua experiência no dia a dia. Isso eu acho bacana, sabe? É um círculo, né, social, onde você tá ali conversando. E às vezes perde o propósito. Você tá lá, todo mundo abraçado e tudo mais, você não vai lembrar. Eu não sei no que isso vai ajudar você chegar em casa e não bater na tua mulher e não ficar... Você mal consegue convencer um cara desse no médico quando ele tá doente. Imagine você, vai lá nesse lugar, e você só vai ter que tirar roupa, sabe? Você tem uma reflexão final sobre isso? Sobre tudo que você viu e, enfim, o que você achou dos caras? Eu acho que quem quiser ir, né, pra ter uma experiência diferente, vai. Eu não iria, né? Eu também falaria pros meus alunos, né, minha página lá no TikTok é dando dicas diariamente aí pros caras, se tornar um homem raiz 100%, né? Então, assim, obviamente eu falaria pra eles não ir. Mas eu não tenho preconceito. Cara, eu vou soltar uma aqui, eu acho que você vai ceder. Pode soltar. E se fosse uma partida de futebol? Uma breja gelada no final? Tipo, só tiver o fute, eu vou, né? Mas, claro, levo os coletes, porque senão vão dar ideia lá de ser um time com camisa, outro sem camisa, e não quero, não. Daí é difícil. Eu queria ter sido jogador de futebol quando eu era mais jovem. Eu sou ruim pra caralho no futebol, mas eu jogo. Eu falo assim, se é pra dar canelada, eu vou também. Não precisa saber jogar. Você tem maior cara de ser, tipo, bom goleiro, sabe? Eu sou alto, 1,85, dou aquela pegada na bola que você tem que ver os voos. Vai aqui, ó. Eu sou zagueirão, entendeu? Tipo, eu meto o carrinho mesmo, derrubo. Sem dó. No último jogo que eu joguei, eu derrubei uns 3 caras. Tem algum zagueiro que você se inspira, David? Atualmente, essa seleção brasileira tá de mal a pior, assim, sabe? Atualmente, o que eu mais sou fã, eu sei que o pessoal odeia ele, mas eu curto muito o Neymar, sabe? Não, ele joga pra Vamos falar do futebol dele. Mas assim, eu fico com dó do Neymar ao mesmo tempo, que assim, ele é muito julgado, muito criticado. Mas falando abertamente sobre o que a gente sabe é das polêmicas que aparecem, as coisas, as festas, não sei. As declarações, né? Tava falando de privatização de praia, uns negócios meio assim. Meio que desfoca, cara. Eu esqueço às vezes que o cara joga futebol. Acaba que essas coisas começam a sobressair com o futebol, mas não tem como ele também mostrar o futebol, que só tem gente, tipo, ruim que não dá um toque bom pra ele, não dá um passe, não sabe? Você sendo zagueiro, assim, situação hipotética, sendo um zagueiro e sabendo que o Neymar joga pra c...
quando tem alguém que toca pra ele bem. Você tocaria pro Neymar? Eu passaria a bola pro Passa a bola, é isso que eu queria falar. Eu gosto de jogar mais em campo, né? Que é 11 jogadores. Mas eu jogo ultimamente também mais society, né? Que é aquele campinho menorzinho, sabe? Eu sou da época do campo de barro, né? Bem raiz mesmo. Então, eu também jogava no campinho do bairro. Mas assim, eu tento julgar ele dentro de campo, sabe? Eu acho que ele é jogador. Então eu tento esquecer essa parte que ele eu quero ver ele jogando bem na seleção, representando o nosso país. Então, eu tento esquecer essa outra parte dele, que eu sei que não é muito boa, né? Que ele faz cada coisa. Mas eu tento julgar ele dentro de campo. O profissional e a pessoa física não se separam na internet. As pessoas simplesmente pegam o ranço em relação à personalidade. Mas, definitivamente, eu não acho, falando sobre o esporte, se o cara se sobressai no esporte, isso deve ser levado fora de campo. Mas, cara, infelizmente isso é utópico, é quase que impossível a galera não comentar e não conseguir separar o negócio. Não vai separar. A grande maioria das pessoas simplesmente veem o Neymar, né, como a mesma pessoa em campo, a mesma pessoa fora do campo. Sim, eu teve até um exemplo numa novela aí recente do cara que ele era pedófilo, né, na novela. O personagem, só que passou no jornal, no site de notícia, que ele tava correndo risco de agressão na rua pelo personagem dele na novela. Eu sei que atores e atrizes já passaram algum tipo de perrengue por conta dos personagens que fazem. Então, assim, realmente o ser humano, não vou falar o brasileiro, porque eu acho que deve ter BO lá fora também. São muito emocionais em relação ao que eles veem, né?